Mas, meus irmãos, que bênção estar mais uma vez aqui. Fico feliz de ter podido concluir uma série de mensagens aqui na igreja e poder dar início a uma nova. Hoje faremos uma apresentação e leremos os 6 primeiros versos do capítulo 1 do livro de Ruth. Está aí no Antigo Testamento. A nossa série de mensagens sobre o livro de Ruth se chama A Jornada de uma Família e a Providência de Deus. E para mim é uma bênção ter essa oportunidade de estar aqui dividindo algo da parte do Senhor com os irmãos. Se o Senhor Jesus não me levar antes, ainda farei isso, se Deus permitir. Mais vezes, é claro. Bom, meus irmãos, ficar sem água é complicado, né? Não sei se alguém já passou por isso, mas ficar sem água em casa é um negócio difícil. Essa semana, fiquei sem água lá em casa, ficamos sem água. E você percebe o quão importante a água é quando ela falta, né? E aí, para tomar banho, como é que a gente faz? Para beber água, a gente até consegue pegar um copinho d'água ali no vizinho, encher a nossa garrafa, mas e para tomar banho? Que situação, né? E aí nós fomos agraciados pelo convite de uma família que nós amamos muito, nos convidou para poder fazer um lanche e tomar banho. Bênção, né? Na terra. Para quem está faltando é bênção na terra. E aí fomos lá tomar o nosso banho. E a Bruna, minha esposa, ela preparou ali uma bolsinha para a gente poder levar as nossas, trocar de roupa, né, uma toalhinha para poder tomar banho. Enquanto eu e Larissa conversávamos, ela estava ali cuidando de toda essa parte. Quando nós descemos as escadas, né, a Bruna me falou, olha, estou levando uma toalha só. E aí a gente divide. Meus irmãos, uma toalha só para mim é problema. E aí eu disse para ela, uma toalha só? Um de nós vai se secar com a toalha molhada. E provavelmente vai ser eu, né? Porque eu não vou deixar você se secar com a toalha molhada. Você tem um cabelo grande. Secar com a toalha molhada talvez não seja de Jesus, não. Como é que a gente faz? E aí ela falou, homem, vamos. Porque a gente está indo para casa das outras pessoas. A gente não pode também levar uma mala enorme para tomar um banho e voltar. Você aguenta? Eu, tá bom, já estamos nas escadas. Também não adianta eu falar muita coisa, né? Mas também. E aí, quando estávamos na porta ali para entrar no carro, nós nos lembramos que a gente estava sem máscara. E aí, sem máscara, eu tive que subir para buscar as nossas máscaras. E quando chegando lá, eu tive a oportunidade de pegar uma toalhinha. Mas não peguei. Não peguei, meus irmãos. Por quê? Porque eu não sabia qual seria a reação da minha esposa se quando eu entrasse no carro, ela visse que eu estava com a toalha debaixo do braço. E na casa dos outros, meus irmãos, não é para se discutir. Então, eu não sabia se ela podia falar, não precisava ter pego. Ou ela podia falar, poxa, eu falei que não era para pegar. Então, meu pensamento foi, não vale o risco. Não vale o risco. Meus irmãos, não vale a pena, é uma coisa tão boba, né? Então, deixei a toalha no sofá, já estava com ela debaixo do braço, desci no sofá, falei, vamos lá. Como diz meu pai, Jesus sofreu mais. Jesus sofreu mais. Meus irmãos, quem casa, não casa para brigar, né? Não casa para ficar discutindo, não casa para ficar só. Deve ser muito difícil você estar num casamento onde você se sente só. Ninguém casa para se sentir só. Ninguém casa para ficar sem se falar. Mas e quando algo mais forte que um problema de toalha causa a interrupção de uma relação, de um casamento? Aí o caso é mais complicado, não é verdade? Quando algo como a morte interrompe um casamento, certamente ficam marcas. Alguns casos a dor é tão intensa que ela acaba balançando as nossas balizas morais. E algumas coisas saem ali do nosso tino, diante da nossa dor e diante do nosso sofrimento. É certo que às vezes parece que a história chegou no fim. Nós vamos começar a leitura do livro de Ruth e os seus primeiros versos nos faz parecer que a história está no fim. Mas não está. Então vamos ler o que a palavra do nosso Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 6, será a nossa leitura. Acompanhe comigo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque,
sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Até aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Deus, nós viemos aqui com o objetivo de ouvir a tua voz. Não há sentido estarmos aqui se sua presença não estiver. Mas entendemos, Senhor, que através da tua palavra, quando há 1 ou mais, 2 ou mais, em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E aqui, Senhor, somos muitos, para a glória do seu nome. Portanto, Senhor, faz presente. Fala, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a extrair aquilo que necessitamos, Senhor, para as nossas vidas da tua palavra. Abre, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir, Senhor, o que tu tem para nos dizer. E glorifica o nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, que começo, não é verdade? Que começo difícil. Nos 6 primeiros versos, nós vemos que uma família ela tem que se mudar diante da fome. O patriarca ele vem a óbito, os filhos vêm a óbito, e essa moça, Noemi, ela fica só. Bom, algumas informações relevantes para a gente ter em mente quando estivermos estudando esse texto, esse livro, é que o livro ele foi escrito, a data dele é de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Há indícios ali de ter sido escrito durante o reinado de Davi. Essa é o período ali onde entendemos que esse texto ele foi escrito. Porém, o seu autor ele é desconhecido. Isso não nos afeta, não é verdade? Se é a palavra de Deus, não saber quem é o autor, o escritor não é problema. O autor dos autores nós sabemos quem é, que é o nosso Deus. Então, isso não nos afeta, saber quem é a pessoa que escreveu o texto. Sabemos que quem escreveu os corações para que esse texto estivesse aqui foi o próprio Deus. Bom, ele se passa no período dos juízes, né? Talvez ali no início desse período dos juízes, uma vez que Boaz, que vai ser comentado no capítulo 2, nós sabemos que ele era descendência de Raabe, e Raabe tem um contato ali com o próprio Josué durante o momento daquele momento de vigilância ali, onde eles vão começar a observar a terra os 40 dias antes de poder, de fato, se apropriar daquela terra. O período dos juízes ele é marcado por bastante instabilidade política, financeira e também pela apostasia. Muitas vezes o povo de Deus, durante esse período, abandonava a fé, abandonava a Deus e ia servir outros deuses. Outra informação importante é relacionada à terra de Moabe, né? Vamos falar um pouco sobre essa região, então precisamos saber quem são esses moabitas. Se os irmãos abrirem comigo em Gênesis, no capítulo 19, nós vamos ver rapidamente aqui quem são, de onde veio os moabitas. Gênesis 19, do verso 30 ao 37, nós vemos o seguinte. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai.
Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Terrível essa história, como começa um povo que é inimigo do povo de Deus. Nós sabemos que Abraão é quem tinha a relação com Deus de amizade e por quem Deus prometeu que haveria uma grande nação. Mas agora, a partir do primo, do parente Ló, nós temos toda uma nação de inimigos da fé. Importante saber que os moabitas, eles tinham seu próprio Deus, chamado Camus. Era um Deus que exigia sacrifícios humanos. Muitas vezes, os pais sacrificavam os próprios filhos para que eles contassem com o favor desse Deus Camus. Não é uma galera legal. E esse é a região, é o povo para onde Elimeleque ele vai morar. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com os irmãos, para que a gente perceba aí sobre essa história, e esse é o nosso tema, né? O que acontece ou como agir quando parece que a história acaba. Bom, nós veremos aqui alguns infortúnios da família de Elimeleque. O primeiro está no verso 1, diz assim o texto: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Houve fome na terra. Essa é a primeira coisa que nós sabemos sobre o período de Elimeleque. Bom, fome é um assunto complicado, é um assunto terrível. Lembro de ter participado uma vez de um estudo sobre a Segunda Guerra Mundial na faculdade, e uma professora contar uma história que eu nunca pude esquecer sobre algumas crianças que fugiram dos campos de concentração. Com um grupo de crianças conseguiu escapar, e a força nazista então começa a procurar essas crianças e os encontram num prédio abandonado. A fome delas era tão intensa que elas estavam descascando a pintura das paredes e se alimentando delas. Meus irmãos, eu não consigo imaginar o que é isso. Um autor, que me falha agora a memória, o nome, mas conta que diante de todo o desgaste da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, de todo o desgaste dos campos de concentração, as dores, o trabalho forçado, todo o sacrifício, o maior assunto entre aqueles que estavam sobre aquele momento tão difícil era a fome. Não eram as dores, não era um cansaço, era a falta de alimento. E aí nós sabemos, meus irmãos, que Belém significa casa do pão, ou a casa da fartura, ou a terra do pão. E é curioso pensar que na casa do pão teve fome, houve fome. Bom, é importante lembrarmos que Deus tirou o povo do Egito para uma terra, e levou para uma terra que deveria ter fartura, uma terra que emana leite e mel. Só que agora percebemos que essa terra não está dando isso. Acontece alguma coisa e há fome, né? Aí alguns historiadores gostam de tentar classificar esse texto justamente no período de Gideão, porque aí há a noção, porque no livro de Gideão nós vemos que há um período em Belém que há intensa fome. E aqui nesse momento há esse período de fome. E a gente fica sem entender por que a terra que emana leite e mel agora não está mais dando fruto. A gente pode perceber um pouco, né? A gente pode compreender no livro de Levítico, no capítulo 26, o que pode ter ocorrido para que essa consequência ela viesse. Levítico, capítulo 26, do verso 14 ao 26. Aqui Moisés, da parte de Deus, ele traz uma mensagem para o povo. E ele diz que há recompensas na obediência e há castigo na desobediência. A partir do verso 14, nós veremos os castigos da desobediência. Acompanhe comigo, Levítico capítulo 26, do verso 14 ao 26. Diz assim:
Mas se vocês não me ouvirem, e quem fala é Deus, e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém estiver os perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhe quebrarei o orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais ainda, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com seus rebanhos e reduzirei a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento do pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e o repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Até aqui, meus irmãos. Existem coisas, meus irmãos, que a gente não pode deixar de falar ou que não pode deixar de acontecer, principalmente quando se fala de Deus. Quando ele diz que algo vai acontecer, isso vai acontecer. Mas quando ele traz uma consequência ou uma possibilidade de caso venha a acontecer ou não, precisamos estar atentos. Porque se fizermos errado, Deus não pode mentir. Então ele terá que fazer aquilo que ele disse que fará, ou que faria. E aqui ele faz. E a fome na terra do pão. Bom, sabemos que o período de Levítico, então, ele foi marcado por grande apostasia, por instabilidade política. E Deus disse que haveria fome e outras mazelas mais, caso houvesse obediência. É curioso notar que lá em Mateus, no capítulo 6, o próprio Senhor Jesus, ele traz uma outra informação relacionada a alimentos, relacionada a nossas necessidades. Veja lá comigo, em Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Hoje a gente vai ficar craque em folhear a Bíblia. Ouvi um amém, gostei. Mateus 6, verso 25, diz assim, e vai até o 34 a nossa leitura. Portanto, eu lhes digo, e quem diz aqui é Jesus, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimentam. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e basta a cada dia o seu próprio mal.
É interessante fazer um paralelo, né? Olhar um momento onde Deus diz algo e um outro momento onde Deus diz outra coisa. E o que percebo disso é que, da mesma forma que há infortúnios para desobediência, há prazeres, há deleites na obediência. O Senhor Jesus, ele disse: se buscarmos o reino, estas coisas não faltarão. E aqui, meus irmãos, eu não quero ser leviano ou simplório com vocês, dizendo que se tem faltado algo, é porque está faltando fé, ou é porque está faltando Deus na vida de vocês, ou porque vocês estão em pecado. Não quero ser simplório de dizer isso. O que eu quero dizer é justamente para lhe trazer segurança, que é, se você tem buscado a Deus, Ele vai te sustentar. Amém? Essa é uma verdade. Se nós temos buscado a Deus, Ele vai te sustentar. Deus tem cuidado de nós, Deus tem feito por nós, e Ele continuará a fazendo. O que nos basta é buscar a Deus, é querer estar perto do Senhor, e Ele assim vai prover tudo aquilo que nós necessitamos. Eu creio nisso. Você crê, meu irmão? Amém. Bom, o verso 2 de Ruth, e agora a gente volta para o nosso texto, ele vai trazer uma outra mazela, além da fome. Nós vemos que eles chegam em Moabe, e lá eles ficam. Vejam o verso 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quelion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe, e lá ficaram. Bom, quem tem filho já deve ter visto, quem já é um pouquinho mais velho deve ter visto também, o clássico Rei Leão, né? Acho que alguém já deve ter visto por aí esse filme. Acho que não sou o único pecador que viu esse filme do Rei Leão. E aí, num momento logo marcante no início do filme, onde o leão pai apresenta para o leão filho todo o seu território. E ele chama aquilo de as terras do rei. Ele diz, tudo aquilo que o sol toca são minhas terras. Mas o que o sol não está tocando não é minhas terras. Ele fala para o filho, não vai para lá. E se minha memória não falha, a primeira coisa que o leão filho faz é ir onde não devia. Ele vai e se afasta das terras do rei. Acho que eu me lembro um pouquinho disso. Pois bem, o comentarista bíblico Matthew Henry, ele tem algo a dizer sobre alguns problemas no comportamento de Elimeleque, que talvez podem passar despercebidos aos nossos olhos se estivermos desatentos. E ele traz algumas informações. A primeira dela é que ele diz que Elimeleque jamais deveria ter saído das terras do rei. Por quê? Ele informa que Deus havia feito uma promessa de tirar o seu povo do Egito e levar para uma terra que emana leite e mel. No período onde os juízes lideravam o povo, o que acontecia? Se Deus precisava guiar o seu povo, ele falava aos juízes, e os juízes então reportavam ao povo, reportavam à nação. Ora, não havia, naquele momento, sido dito a um juiz que eles deveriam sair daquela terra. Mas Elimeleque sai. Só aí nós já temos um problema. Não houve instrução da parte de Deus para que ele tomasse essa postura. E aqui é claro que a gente precisa colocar um parêntese aí, uma observação, é que é lícito quando um pai, ele faz o que pode para sustentar uma família. Ele está certo, ele deve lutar, ele deve fazer o que pode para prover para sua família o pão. Porém, é preciso estar atento à voz de Deus. Senão, meus irmãos, podemos nos precipitar. E aqui pode ter havido uma precipitação. Essa é a primeira pontuação desse comentarista sobre o comportamento de Elimeleque. Talvez não deveria ter saído. O segundo ponto, onde ele confirma que não deveria haver essa saída, é que nós sabemos que muitos sobrevivem naquele período. Logo depois nós descobrimos no verso 6 que houve fartura na terra do pão novamente, mas Elimeleque já não estava mais lá. Bom, e aí alguém pode dizer, mas sobreviveu aqueles ali, e os que morreram? E se a minha família fosse um dos que não sobreviveriam, como é que a gente faz? Deveria ter ficado lá? Bom, e aqui
há uma informação interessante. Mais uma vez, esse Matthew Henry, ele avaliando o comportamento e a família hebreia, ele diz o seguinte: no caso de Elimeleque, nós sabemos que ele só tinha 2 filhos, ou seja, não havia um peso enorme para sustentar somente aquelas 2 crianças. E é claro que nós estamos falando de uma realidade diferente das nossas. Hoje já é pesadíssimo sustentar uma criança. Imagine 2, ou como era naquele tempo, 8, 12, 15. E aqui, o Matthew Henry, ele dá uma abertura, ele dá o passo de dizer que é possível que Elimeleque preocupava-se com fartura. Por quê? Se havia formas do povo ter sobrevivido, por que é que ele saiu? Talvez a sua preocupação foi em prover mais, dar fartura. E há um perigo de tomar essa postura quando ela se torna primeiro lugar em nossas vidas. Vocês conseguem compreender isso, meus irmãos? Porque é lícito buscar pão, é lícito, mas não podemos nos precipitar e não devemos colocar em primeiro lugar as coisas que não são, que não devem estar em primeiro lugar. Bom, faltou pão por um breve período naquela cidade, naquela região. Mas o pão é físico. O pão que não pode faltar, meus irmãos, em nossas vidas, é o pão da vida. É o pão que desceu do céu. Em João capítulo 6, verso 35, o nosso Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Meus irmãos, eu creio nisso. Eu creio nisso. Creio que se o Senhor Jesus estiver cuidando de nós, não teremos falta. E eu lembro de um grupo de louvor chamado Projeto Sola, e eles fazem uma releitura, mas sem sair do sentido ali da canção do Salmo 23. Nós conhecemos o início do Salmo e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eles fazem ali uma conclusão lógica dessa sentença. Eles cantam: se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Interessante, né? Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu creio nisso também, meus irmãos. Que aquilo que viermos a precisar, quando tivermos necessidade, o Senhor Deus nos dará. Outro problema que o comentarista bíblico aponta sobre uma possibilidade ali, né, de erro no comportamento de Elimeleque, é que é dever dos pais zelar, prezar pelo casamento dos seus filhos. Veja o que Deuteronômio, capítulo 23, do verso 3 a 6, tem para dizer. Deuteronômio, capítulo 23. Versos 3 a 6. Diz assim o texto: nenhum amonita ou moabita ou qualquer um dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto viverem. E aí nós vemos que os filhos de Elimeleque casam com 2 moabitas. E aí nós temos um problema, porque não só não deveria ter saído, como vai para uma terra de um povo inimigo. Durante os tempos do rei Eglon, se minha memória não me prega peças, o povo de Deus ficou por 18 anos em cativeiro ali, sendo dominado por esse povo, por um povo moabita. E agora Elimeleque sai das terras de Belém e vai viver com pagãos, com moabitas. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que se há zelo pelo casamento dos filhos, como deveria haver naquele período, como era a prática, ou ele não teria tomado
essa postura de se afastar-se de Belém, ou ele teria já procurado relações de casamento para que os seus filhos pudessem se casar com hebreias, com o povo de Deus. E aqui alguém pode falar, mas meu irmão, Elimeleque morreu. De fato, Elimeleque morreu. Mas certamente um pai preocupado, zeloso, deixa instruções para os seus filhos. Alguém pode se lembrar das instruções que o pai deu? Eu lembro de algumas. Vocês podem lembrar também de algumas instruções que seus pais deram. E na ausência de Elimeleque, cabia a Noemi relembrar os seus filhos, mas isso não foi feito. Pela misericórdia de Deus, ele transforma o que deveria ser maldição em bênção, como nós vimos. Mas não muda o fato que devemos obedecer a Deus quando ele diz. E há mais um problema nesse comportamento de Elimeleque. Bom, quando observo tudo isso, penso que se esse autor está correto, esse comentarista está correto, e eu creio que faz um certo sentido a sua linha de pensamento, Elimeleque não fez nada que deveria. Não seguiu aquilo que precisava fazer. E ali há uma sequência de erros. Não é à toa que Paulo, em Efésios capítulo 2, no verso 3, ele nos chama de merecedores da ira. Porque nós transgredimos a lei constantemente, nos afastamos de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque Efésios capítulo 2 não termina no verso 3, e tem mais alguns versos para nós. E do verso 4 a 5, há algo maravilhoso da parte de Deus para nossas vidas. Ele diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Amém? Todos nós somos salvos pela graça, porque se dependesse das nossas forças, não haveria salvação. Disso tenho certeza. O verso 3 do capítulo 1 de Ruth, ele nos conta que o marido morre. Veja comigo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E aqui, então, cabe uma nova nota, né? Porque é curioso notar que Elimeleque ele sai da terra do pão porque acha que vai morrer. E ele vai para uma cidade que não deveria buscar vida. O que ele encontra? Morte. É engraçado pensar nisso, né? Ele sai buscando vida e ele encontra a morte. O Hernandes Dias Lopes ele chega a chamá-lo de fujão e de covarde. Bom, a linha do pensamento do Hernandes Dias Lopes é interessante, porque ele diz que alguém que serve a Deus não iria de bom grado residir em terra de pagãos. E ele, tendo 2 filhos, não deveria ter ido para uma cidade onde o Deus deles sacrificam filhos. Então há mais um problema aqui. É por isso que o Hernandes o chama de fujão, porque um homem que serve a Deus deve confiar em Deus e não ir para as terras do vizinho, nesse caso, e buscar por esse tipo de comportamento. Meus irmãos, quando eu falo de ir para a terra, esse tipo de deslocamento, eu não falo sobre movimentos migratórios agora, eu espero que vocês entendam isso. O que eu quero dizer é quando nós estamos diante de Deus, não devemos nos afastar de sua vontade. Ok? Bom, ontem eu li algo curioso. Não sei se dá para chamar de notícia, mas li que a ex-modelo e ex-garota de programa Andressa Urach, ela abandonou a Igreja Universal, o lugar onde ela se converteu, né? Ela abandonou a igreja. Ela disse que se sentiu mais usada na igreja do que na prostituição. Disse que pegou o ranço da igreja e deixou de ser pastora. Eu não sabia nem que ela era, mas ela deixou de ser pastora. Ela entregou ali, eu não sei como funciona, o pastorado dela. E entrou com um pedido pela restituição de toda a doação que ela fez nos últimos anos para a igreja. Bom, certamente eu não estou aqui para defender o pastorado feminino e muito menos a Igreja Universal. Isso é certo. Mas, quando olho para isso, penso que não acho que o melhor caminho para a vida de alguém é pegar ranço da igreja e afastar-se de Deus.
Elimeleque afasta-se das terras de Deus e ele encontra a morte. Eu não acho que o melhor caminho para alguém que busca a vida é afastar-se do autor dela. Bom, outra informação interessante é que o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. É curioso, mas ele se afastou, né? Mas o Deus dele é rei. E aí, como são conjecturas, a gente morre sem saber se Elimeleque viveu como quem dissesse, o meu Deus é rei. Mas eu me pergunto, será que eu tenho vivido como se gritasse isso, que o meu Deus é rei? Será que nós, meus irmãos, temos vivido dessa maneira, como quem diz, o meu Deus, ele é rei? Devemos viver dessa maneira. Se o Senhor cuida de nós, devemos viver com essa certeza, afirmando que o nosso Deus, ele é rei. Caminha comigo para o verso 4 e o verso 5. Os filhos se casam com moabitas e morrem. Olha o verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas e chamaram uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos, e morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. E aí a gente sabe que há uma preocupação por parte dos hebreus no momento de nomeação de seus filhos, né? E Malom significa doente, enquanto Quilion quer dizer enfraquecido. E a gente pensa, que pai dá um nome desse para os seus filhos? Mas era costume da época dar nomes aos filhos diante de uma situação. Diante do que estava ocorrendo, os nomes eram dados também. E é possível que o nome dessas crianças foi dado em função às suas saúdes. Eles podiam ter saúdes fragilizadas, talvez em consequência da fome, o que leva o pai a uma atitude de desespero, a sair-se, a afastar-se da região onde estava. Bom, ao que parece também pelo texto é que esses filhos de Noemi, eles morrem logo após o casamento. Nós vemos isso ao longo da leitura, porque a orientação de Noemi para as suas noras é: voltem para os seus pais, dá tempo de vocês casarem, né, depois da morte dos seus filhos, mas sabemos que não, uma delas obedece e a outra não, ela mantém-se com a Ruth. E aí eu pergunto aos irmãos e penso junto com vocês, numa perspectiva humana, valeu a pena ter saído para buscar a vida e encontrar a morte? Valeu a pena todo esse arco, toda essa mudança de vida, viver 10 anos numa região onde não deveriam lutar para sobreviver e encontrar a morte? Eles saíram de Belém para evitar sofrimento e encontraram não só sofrimento, mas sepultamento naquele lugar. E aí, meus irmãos, a gente precisa pensar, como nós contornamos situações de sofrimento, situações tão dolorosas? Porque às vezes nós tomamos atitudes erradas e temos que conviver com as nossas consequências. Mas como fazemos isso? Como vivemos diante do sofrimento, ou como lidar com o sofrimento intenso ou com a tristeza? E aí os irmãos que puderam assistir na sexta-feira a mensagem dos jovens, o pastor convidado, ele trouxe uma mensagem sobre o valor da espiritualidade no sofrimento. E a sua meditação foi baseada no Salmo 120, verso 1, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. E aí o pastor ele vai citando uma série de pessoas que tiveram momentos duros ao longo da sua história narrada na Palavra de Deus, e só conseguiram vencer ou sobreviver àquele momento diante da espiritualidade ou diante do próprio Deus. E eu, conversando com o pastor diante do momento, eu disse a ele, é curioso notar que na nossa cultura atualmente, parece que pensar naquilo que nos causa dor é pecado. A orientação cultural é que se você está triste ou se você sofre, vai pescar, vai correr, vai ver Netflix, faça alguma coisa, mas não pense no problema. Vá desanuviar, vai pensar em outras coisas, não pense no problema. E eu vejo que isso é o caminho contrário à palavra de Deus. O salmista diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. E aí, conversando com o irmão Tiago, ele mandou uma mensagem para mim, que dizia assim, na minha angústia assisti o Netflix,
fiquei pior do que eu estava. Tiago, capítulo 1, verso 1. Meus irmãos, a palavra de Deus ela não nos manda fugir do sofrimento, mas ela nos manda ir diante de Deus, porque Ele é capaz de nos livrar do sofrimento, meus irmãos. 1 Samuel, no capítulo 30, nós vemos um momento de dor aguda. Abra lá comigo em 1 Samuel, algumas páginas para frente, depois de Ruth. 1 Samuel, capítulo 30, veremos um momento também de dor aguda. No verso 1 ao 6 diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. O que Davi fez? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, não há outra mensagem que eu possa trazer ou dividir com os irmãos num momento de dor, que seja: fortaleça-se no seu Senhor. Ele nos dá força. Lembro que certa vez fui tirar uma dúvida quando mais novo a um pastor e perguntei: o que falar diante de um funeral? O que eu digo para alguém que perdeu o pai, a mãe, o filho, o marido? Esse pastor tinha me dito: às vezes nós não temos que falar nada. Outras vezes precisamos lembrar de fortalecermos no nosso Senhor. Lembrem-se disso, meus irmãos. Quando houver tristeza aguda, sofrimento, é nosso dever nos fortalecermos no Senhor, o nosso Deus. Nós sabemos que depois desse momento, Davi ele ora a Deus, perguntando: o que devo fazer? Vou atrás para tentar alcançá-los? E a palavra de Deus diz: vai atrás, o Senhor está mandando, você vai encontrar e vai salvar todo mundo. Certamente, quando nós buscarmos ao nosso Deus em oração, Ele vai nos dar orientação. Ele vai nos dar direção. Por último, verso 6, nós temos então a conclusão dessa nossa mensagem. O verso 6 do capítulo 1 de Ruth diz: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Quando Noemi soube que o Senhor viera, então ela decidiu voltar. Há um autor do século XX chamado Francis Schaeffer. Ele foi um grande teólogo, um escritor proeminente, bastante importante para a tradição cristã. Defendeu com unhas e dentes sobre o Evangelho e a existência de Deus diante de pensamentos dentro do meio acadêmico. Ele tentou defender com unhas e dentes ali a existência de Deus. Escreveu muitos livros, mas um deles tem um título que me cativa. O nome do livro é O Deus que se Revela. E a premissa, a sua tese, é que Deus existe, Deus é pessoal, infinito e que não está calado. Ele não está em silêncio. Deus continua falando conosco. Deus continua falando com os seus filhos. Em Romanos, capítulo 1, nós vemos que Deus resolve se comunicar através da natureza. Ele diz que os pecadores estão indesculpáveis de dizer: não sabia, porque a natureza revela parte de seus atributos. Diz que Ele é grande, diz que há um Deus criador
por todas as coisas, de trás de todas as coisas. Em Hebreus capítulo 1, nós vemos que o texto nos diz que, tendo Deus falado, se comunicado anteriormente diante dos profetas, agora Deus ele fala, se comunica através de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o próprio Cristo nos Evangelhos, ele se comunica conosco, dizendo também que, quando chegar o momento dele se assentar no trono com o Pai, nós não estaremos sozinhos, porque o seu Espírito continuará nos comunicando sobre quem ele é, sobre a sua vontade. É importante lembrar disso, porque nos momentos de tristeza é certo de que essa palavra fortalecerá os nossos corações. O Deus não está em silêncio, Deus não está calado. Ele tem visto o que está acontecendo conosco e Ele me direcionará. Noemi decide voltar para onde Deus está. E se você que me escuta se afastou, talvez seja a hora de voltar. Você que está em casa, você que está nos assistindo de qualquer lugar, se você se afastou, é hora de voltar. Ainda há espaço, ainda há tempo. Deus continua falando conosco, mesmo diante do seu momento de dor, mesmo diante da sua solidão, da sua fome, do seu luto. Deus continua falando. Em breve nós veremos que Noemi vai começar a perceber que Deus ainda fala. Talvez não tão rapidamente, mas começaremos a ver mudanças na vida de Noemi. Meus irmãos, essa é a primeira parte do nosso estudo, da nossa série de mensagens sobre Ruth. E eu te pergunto, você crê que Deus, ele falou contigo nessa manhã? Você crê que Deus, ele pode falar contigo ainda hoje? Eu creio. Lembra de Hebreus capítulo 1 que eu acabei de citar? Tendo Deus falado anteriormente através dos profetas, hoje Ele fala através de seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos da parte do nosso Senhor Jesus, quando lemos a sua palavra, quando somos instruídos pela sua lei. Você quer que o Senhor Deus ele venha ao seu auxílio, como Noemi percebeu que Ele veio ao auxílio do seu povo? Feche seus olhos, vamos orar, vamos ao Pai em oração. Deus que se revela de maneira especial, eu creio que durante o dia de hoje Ele se revelará a nós. Vamos ouvi-lo com clareza. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso autor e consumador de nossa fé. Senhor Deus, guarda essa mensagem em nossos corações. Faz-nos, Senhor, lembrar que mesmo diante de grandes tragédias, o Senhor Deus continua a falar. Senhor, se nos afastamos, nos traz para perto, Senhor. Se estamos perto, Senhor, nunca nos deixe sair da Tua presença. Diante da fome, diante da morte, seja o que for, Senhor, mantém-nos contigo. Na nossa angústia, nos ensine, Senhor, a clamar a Ti, porque temos certeza que o Senhor nos ouvirá e nos instruirá. Te pedimos por isso, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém.